carta segundo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler apenas 2 versículos. Versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Vou repetir o texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Próximo livro, depois de Efésios, é Filipenses, depois Colossenses. É só virar algumas páginas. Colossenses, capítulo 4, verso 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, ou aproveitando as oportunidades. Propósitos humanos e a vontade de Deus. Mas você já tem sentido alguma coisa queimar no seu coração no ano de 2013, depois que você começou a vir e a frequentar esses cultos? Tem sentido alguma coisa diferente acontecendo? Alguma coisa está queimando, parece que alguma esperança nova, parece que algo está acontecendo, parece que algo está se formando, algo que não existia, e parece que agora a esperança começa. Ainda não é esperança, mas algo está diferente. Já tem percebido isso? Tem percebido que parece que as águas já estão se movendo, que as coisas já estão andando, que as coisas já não estão mais iguais do que acabou o ano passado, que Deus já está mudando situações aqui no meio da igreja, Deus já está operando as suas maravilhas. Tem percebido isso, irmão? Deus tem muito para fazer no meio da igreja, e Ele já começou. Ele já começou. Deus está agindo. Tem percebido isso? Deus está operando. Deus está operando. Deus está agindo. Você tem permitido sentir ou ouvir a voz suave do Espírito Santo te dando a direção, te indicando um caminho diferente? Tem parado para ouvir? Será que você já ouviu um sopro diferente? Uma voz que você ainda não reconheceu, mas algo diferente está acontecendo? Já percebeu? Deus está nesse lugar essa noite. E Ele está falando ao nosso coração, dizendo:
Ouça-me. Para me ouvir. Não o que Marco Antônio está falando, não. Mas a voz que você está ouvindo aqui, pelos bancos, uma voz suave, diferente, e Deus está falando não lá da frente, Deus está falando aqui, com cada um de vocês nesse lugar essa noite. Deus está falando em voz suave e audível no seu coração. Sou eu que estou falando contigo. Você tem parado para ouvir? Escuta essa voz, irmão, porque é o Senhor te dando direção. E a primeira coisa que você tem que aprender, para que a gente consiga entender no meio dessas orientações ou vozes que você escuta, diferenciar o que é desejo do teu coração ou um propósito teu e aquilo que é a vontade de Deus. Porque existe uma empolgação para fazermos as nossas vontades, não é verdade? Agora vai, vamos. É nossa vontade, então existe uma empolgação. Nós nos empolgamos, nos motivamos. Mas quando Deus pede para fazer alguma coisa, a gente começa assim: acho que não é Deus, não. Acho que é meu coração. Acho que essa voz não é de Deus, não. Acho que Deus não está mandando eu fazer isso, não. Mas é o Senhor, sim. É o Senhor. E Deus está falando para alguém aqui me procurar e falar comigo. Eu não sei quem, mas Deus está falando para alguém me procurar e falar comigo. E a voz é do Senhor, tá? Essa voz que está no teu coração é do Senhor. Pode me procurar. Deus sabe quem é, eu não sei, mas Deus tem algo para falar para você. Então pode falar comigo. Lá em Judas capítulo 1, versículo 3, só tem um capítulo mesmo, Judas, diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. A palavra de Judas, capítulo 1, versículo 3, mostra que Judas não era o Iscariotes, era o irmão de Jesus. Foi talvez o último livro a ser colocado no cânon, porque ele era o irmão de Jesus, então demoraram a reconhecer ele como inspirado, né? Não queriam fazer apenas porque era o irmão de Jesus, então eles esperaram. Então dois livros demoraram para entrar no cânon: Tiago, que era irmão de Jesus também, e Judas. Então esses dois livros foram os últimos livros a serem aceitos no Novo Testamento, por eles serem irmãos de Jesus. E Judas, especialmente, ele exorta, apenas um capítulo, mas ele exorta a batalharmos com diligência pela fé, irmãos. Uma coisa para você aprender em 2013: a vida cristã não é um passaporte grátis do Play Center, que acho que nem existe mais. Se destruíram, fizeram alguma coisa lá. Não é um passaporte grátis do Beto Carreiro ou do... como é que chama aquele outro parque que tem lá? Hopi Hari, que tem aquelas montanhas russas. Sabe, às vezes a gente pensa que a vida cristã é um passaporte da alegria, onde a gente vai e brinca. Deus está contigo, e aí você vive uma vida de pedidos e Deus responde, tudo vai bem. Porque é assim que é nos parques, não é? Uma atração é sempre melhor do que a outra, e você se diverte, se distrai. A vida cristã não é um playground. Vida cristã você tem que batalhar, lutar
ardentemente. Então, a primeira coisa que Deus te ensina aqui para 2013 é que Deus tem propósito sim na tua vida. Deus tem vontade dele para fazer. Deus vai te dar vontade e prosperidade, mas ele pede que você lute com muita atenção. Lute. Não esmoreça. Não encoste o esposo, não encoste na esposa, esperando que a esposa seja crente por ele. Porque quem vai ser cobrado é o marido. A esposa não encoste no esposo, esperando que ela seja cristã por ele. Porque quem vai ser cobrado é você, esposa. Cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Então, a luta que nós teremos em 2013 será árdua. E cada um tem a sua parte. Qual a sua parte nessa luta em 2013 para que nós alcancemos a vitória que nós tanto almejamos? Você, esposo, qual a sua parte nisso? Que coisas você precisa estar mudando em 2013 com diligência para que a sua fé seja melhorada? O que você precisa melhorar como sacerdote do teu lar? O seu chefe. Chefe, entre aspas. Você é a cabeça do seu esposo. Sobre a tua cabeça está a glória de Deus. Será que nós, como esposo, temos nos portado como e glorificado a vida da nossa esposa? Será que em 2013 nós temos, ou nós podemos ter um propósito de assumirmos uma postura dentro de nossa casa? Como chefe do lar, como sacerdote? Será que nossos homens, e agora é a vez dos loucos por Jesus, não do time, mas dos machos, dos gods, assumir uma postura diante de Deus? É conosco, irmão. Deus está pedindo para nós assumirmos um posicionamento em 2013 de coragem. Deus está, nesse momento, muito interessado naquilo que está acontecendo debaixo do nosso telhado. O que acontece lá dentro, irmão, só você sabe, eu não sei. Mas o Senhor está lá. Muitas vezes, irmão, você sabe do que eu estou falando. Nós preferimos o conforto do sofá do que uma postura de nos ajoelhar diante do Senhor. Nós, como homens, muitas vezes não nos posicionamos e não lutamos com diligência pela fé, e nós deixamos acontecer. Nós deixamos as coisas andarem. E a pergunta, irmão, é onde nós estamos deixando o nosso lar chegar? Está tudo bem? Aparentemente está bem, irmão. Se o homem não está no comando, ainda que tudo esteja aparentemente bem, não está, porque está fora da vontade de Deus. Homem, você é um sacerdote. Você não sabe nem orar direito, não tem problema. Deus te ensina. Deus colocou um cajado na tua mão já, irmão. O
O cajado não é para você pegar e entregar para sua esposa, para ela fazer aquilo que você tem que fazer. O cajado é para você chegar diante de Deus e interceder pela tua família, chorar pela tua casa, orar pelas tuas mazelas, pelas tuas fraquezas, porque eu sei que nós não somos fortes, nós somos frágeis, mas como sacerdotes nós podemos chegar diante de Deus e chorar a nossa fragilidade, chorar a nossa fraqueza, mas diante do Pai. E diante das nossas esposas, nós assumirmos o posicionamento que Deus requer de cada um de nós. Deus está falando que nós precisamos nos posicionar em 2013. Não dá para continuar como está, irmão. A gente precisa postura. Homens, postura não é grito, postura não é berro, postura não é força física, postura é você olhando diretamente para Deus. A tua mulher não olhará mais você da mesma maneira se você, ao você encarar os problemas, ela te vê enxergando para o Senhor. Deus é a única resposta e ela sabe disso. Deus tem ensinado isso para elas. Mas está na hora da gente assumir essa posição diante do Senhor e começar a colocar o nosso altar no lugar. Altar de adoração. Leva a tua esposa, os teus filhos a adorar o Senhor. Para de reclamar. Para de ser o primeiro a reclamar. Leva a adorar. Muda a linguagem dentro da tua casa. Linguagem de adoração diante do Pai. Você é o sacerdote. Intercede pela tua família. Teu filho ainda não está na igreja. Você não precisa obrigar, não precisa bater em ninguém para ele vir para cá, não. Você pode orar. É você, irmão, que tem que orar. Você que tem que interceder. Não é a tua esposa, não. Deus vai ouvir a tua oração. A gente está acostumado a achar que Deus escuta a oração da mãe, não é verdade? Irmão, Deus escuta também a oração do Pai. Muito mais do Pai. Porque o Pai é a coroa da mãe. Esse é princípio espiritual. Essa hierarquia, essa autoridade não é uma autoridade humana de força, em que você lidera pela força. Não, você lidera pelo exemplo. Ninguém lidera gritando e berrando, você lidera pelo exemplo. Como você lidera o seu lar? A tua esposa acorda de manhã e vê você, ao invés de brigar e ficar reclamando porque o café está quente, está frio, ou o café é de ontem, você está lá fazendo café para ela. Mas ela já viu você lendo a Bíblia, já viu você de joelho na beira da cama. E mulher tem uma mania, né? Ela finge que está dormindo, ela olha assim com o olho e vê o que você está fazendo. Elas têm essa mania, não sei se... As mulheres sabem o que eu estou falando, né? Elas estão sempre observando o que o marido está fazendo. É o jeito que Deus deu para elas. Elas falam que esse é o sexto sentido. Elas dizem isso. Para ela é o olho aberto mesmo. Um olho do gato, outro no queijo. E ela está olhando o que você está fazendo, irmão.
E se com esse olhar que ela dá para você, ela enxergar você de joelhos, chorando diante do Pai, ela vai te encarar de uma outra maneira. Veja como prudentemente vocês devem andar. Posicionamento. Não vai ser fácil não, irmão. Vai ser luta mesmo. Vai ser luta mesmo. Mas Deus está conosco. Sabe por que Deus está conosco, meu irmão? E é para você mesmo. Porque a Bíblia está nos trazendo agora a um processo de aliança diante do Senhor. E se você assumir essa aliança diante de Deus, Deus tem vitórias para te dar. Você, macho, você, homem, Deus tem vitórias para dar para o teu lar. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Está escrito o seguinte lá em Lucas 9, versículo 22. Ninguém que tendo posto a mão do arado olha para trás. Porque quem olha para trás, sabe o que Deus fala através de Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16, ele fala assim: não é que eu já tenha recebido ou tenha perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado, mas se alguma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço. Sabe o que está falando, irmão? Está falando assim: olha, você que está assumindo o compromisso, lá em Lucas, não é para olhar para trás, não. Não olha para trás, porque se você olhar para trás, você não entender que Deus está agindo na tua vida hoje, que Deus está falando contigo agora, se você olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. Se você quiser as mesmas coisas que você tinha, não, é daqui para frente. Ele fala assim: olha, eu sei que vai ser difícil. E aí Paulo fala assim em Filipenses: não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, e não é isso que Deus requer de mim e de você. Deus requer de mim e de você posicionamento apenas. Deus não quer que você seja um super-homem, mas Deus quer posicionamento. Ele fala assim, Paulo fala: não julgo ainda que alcancei. Ele ainda está lutando para conseguir. Como você e eu temos que lutar para conseguir, dia após dia. Não vai ser fácil não. Nós temos que lutar hoje, lutar amanhã, lutar depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Buscar força onde não existe, para você assumir a tua postura como homem da tua casa. Nós precisamos assumir isso, irmão. Em 2013, um posicionamento diante do Senhor. Postura. Vai ser fácil? Vai ter oposição? Tua mulher vai reclamar? Vai. Porque não é fácil largar aquilo que eu conquistei. Sabe? Irmão, vou ser bem sincero contigo. A mulher não quer que você seja um banana. Nenhuma mulher quer casar com um banana. Agora me lembrei da Maria Fernanda. A mulher precisa de um homem do lado dela que seja firme em propósitos. Não super-homem, não é isso que ela quer, mas firme de propósitos. Que lute para conseguir, que tente, que caia, mas
tente de novo. Que caia, mas tente de novo. Ela está vendo o esforço e ela vai acreditar em você a vida inteira. Mas precisa tentar. Precisa persistir. Como Paulo diz que agora não é hora de você olhar para trás, como Lucas diz. Paulo fala assim, olha, é melhor você esquecer das coisas que ficaram para trás. Irmão, nós já aprontamos muito, não é? Se a gente for basear o nosso futuro no passado, a gente não vai fazer nada não. Mas Deus coloca um futuro diferente na nossa frente. Amém? Amém? Postura diante de Deus. Em 2013, Deus quer fazer uma aliança contigo, homem. Quando Ele pensar na tua família, Ele não quer ver a tua mulher na frente. Ele quer ver você na frente. Você segurando a mão da tua esposa e você apresentando ela para o Pai. Senhor, está aqui a minha esposa. Eu estou trazendo ela diante do Senhor, fiel, apta, buscando a palavra. Eu estou apresentando ela para o Senhor, santa, irrepreensível. Ele quer que você leve a tua esposa. Lembra como foi no casamento? O teu sogro trouxe a sua esposa e entregou para você. Você segurou nos braços da sua esposa e foi para o altar. Para o encontro de quem? Da bênção de Deus. O pai dela te deu para que você dali para frente fizesse o que fosse necessário para apresentar a sua esposa diante do pai. Deus quer fazer uma aliança com você, marido, essa noite. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento. Se porventura, isso está lá em Filipenses 3, versículo 15. Se porventura pensais de outra maneira, Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser coerentes com a palavra. Não podemos, a palavra nos leva para uma direção e nós agirmos de outra. Posicionamento. Irmãos, nós precisamos de alvos. Alvos. E muitos alvos. Precisamos de alvos. Alvos para a nossa família. Priorizar coisas para a nossa casa. Irmãos, não estranhem. Eu estou falando para você mesmo. Precisamos de alvos, irmãos. Que alvos você já estabeleceu diante de Deus para a sua casa, para 2013? Começa por aí. Ah, minha esposa pensa nisso. É você e o Senhor. É você e Deus. Ouça o que a sua esposa diz. Ouça o que a sua família diz. Mas é você e Deus. Posicionamento. Não dá para você ficar apenas apagando incêndio. Não é assim? Você chega do trabalho, a mulher fala para você, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aconteceu isso, tem que acontecer aquilo. E nós muitas vezes passamos a nossa vida como um bombeiro, apagando incêndio e dando pequenas soluções, mas não damos a direção. Nós deixamos que elas decidam tudo.
E aí, irmãos, ela só vem com os problemas. E o que acontece conosco? Nós nos acomodamos a apenas resolver BOs. Faz assim, faz assado, busca aquilo, deixa que eu resolvo isso, você faz dessa e dessa maneira. Mas estabelecer prioridades não é só isso. Qual é a tua postura diante daquilo que Deus quer para a tua família? O que Deus quer para a tua casa? O que Deus quer para a vida dos teus filhos? O que Deus quer para a vida da tua esposa é tua responsabilidade. Foi dada a nós e entregou a sua vida por ela. Percebe como Paulo fala? Paulo aí tira do individual, que podia falar assim, como Cristo entregou a vida por você. Não, ele fala do relacionamento de Cristo com a igreja. Por quê, irmão? Por que Paulo, ao invés de colocar algo no pessoal, Deus coloca com a igreja? Porque a noiva é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é a noiva e que Jesus espera imaculada no dia em que ele voltar. Limpa, preparada. Irmãos, nós temos que estar amando as nossas esposas a ponto de apresentá-las limpas, imaculadas. Mas será que nós nos preocupamos com isso? Se estamos orando, se estamos lendo a palavra, se estamos buscando, ou se não estamos... Será que isso é importante para nós? Será que para nós é importante decidir entre vir à igreja e ir para uma festa? Você, marido, precisa se posicionar. Não tem problema. É só uma festa hoje. Amanhã é outra festa. Depois da manhã é outra festa. Depois da manhã é uma visita. Deus quer que você, marido, se posicione diante disso. Eu preciso estar com a minha família na igreja. Eu não abro mão por nada. Isso é posicionamento. Alguém vem e fala com a tua esposa. Ela já sabe o que você pensa. Ela nem vem perguntar. A minha esposa tem uma mania. Quando alguém pergunta alguma coisa para ela, vou entregar ela agora. Ela quer ir, mas ela sabe que eu não quero. Aí ela fala assim, você sabe, né? Eu quero, mas o Marco, fala com ele. É sempre assim. Aí eu olho bem feio pra ela, tipo, você não sabe o que eu penso? Irmão, tua esposa tem que saber o que você pensa. Ela tem que saber que se ela fazer propor para você alguma coisa na hora do culto, você vai ser firme de propósito. Você dirá não. Porque você tem um compromisso com o Senhor, que é maior do que qualquer outro compromisso. Um rindo de você lá atrás. É a Lívia, tá? Eu sei.
É a Raquel, do outro lado. As duas estão uma de cada lado. Sabe, irmão? Firmeza de compromisso. Ela só tem que saber o que você pensa. Mas sabe o que acontece? Ela já sabe que nós somos meio frouxos. Que a gente acaba cedendo. Sabe, irmão? Como diz a Lilian, eu já sei o jeitinho de convencê-lo. Né, Lilian? Te entreguei agora, né? Te entreguei. Não é? A gente acaba, irmão, cedendo. Eu não estou falando, irmão, para você ser duro e carrasco, mas eu digo que algumas coisas nós não podemos abrir mão. Firmeza de propósito, irmão. Porque você tem que apresentar a tua família imaculada para o Senhor. E essa responsabilidade é tua. Aí eu não quero vir, não tem problema. Eu vou sozinho. Ela tem que ver que você vai para a igreja na frente. Ela tem que entender que para você é importante. Irmãos, as mulheres não fazem isso, elas não vêm sozinhas. Mulher não é coluna do lar. E ela sabe que ela tem que vir, porque se ela não vir, o lar não cai. E elas não vêm. Vem, irmão. Quantos anos a Maria não veio sozinha para a igreja? Porque ela sabia, era a coluna. A mulher vem. Mas você não. A mulher não vem. Ah, eu vou ficar com a minha esposa. Tá. Não, irmão. Então eu vou sozinho. Eu vou apresentar a família diante do Pai. A responsabilidade é nossa, irmão. Irmão, Deus criou você primeiro. Não para você ser prioridade, mas para você ter a responsabilidade. Porque não se engane, a prioridade não é você. A prioridade são elas, tá? Mas a responsabilidade é nossa. E nós temos que assumir. Irmã, não importa quanto tempo de cristã você tem, nem quanto tempo de marido você tem. Se o marido é cristão há 10 anos, 15 anos, 20 anos, se ele sabe a Bíblia, se ele não sabe, não importa. É postura e posicionamento. Postura e posicionamento. Submissão. É companheira, ajudadora. Ajudadora, não mantenedora. Ajudadora. Ah, mas eu ganho mais. Não tem problema. Não é pelo salário, não. É postura e posicionamento. Não é salário. Se não, meu irmão, valeria para todo mundo, menos para a rainha da Inglaterra. Não é? Porque a rainha da Inglaterra, a mulher é a rainha. E o marido dela é duque. Mas quem manda na casa dela? O marido. Diante de Deus é. Ela pode ser a rainha que for. Dentro de casa, quem tem o domínio e o comando é o marido. Isso é o Senhor Jesus. A Dilma é casada? Nem sei se a Dilma é casada. Separada, sei lá. Mas a mulher da presidenta, daquela que tem mais autoridade no país, ela pode mandar no país. Mas dentro da casa dela, quem tem o domínio é ele. Se ela tivesse um marido.
Só para a gente entender, irmãos, como funciona diante de Deus. Não é o que você tem, o que você faz, não é. É postura diante do Pai. Amém? Então a posição da mulher agora é ajudar o marido em 2013 a se tornar esse sacerdote que ela tanto orou para que ela fosse. É a hora dela ser ajudadora de verdade para honrá-lo, a ponto de ele entender que ele está sendo honrado dentro da sua casa. O marido sabe quando está sendo honrado e quando está sendo tratado como um criado mudo. Já viu aquele criado mudo? Tira ali, faz um agradinho e depois vai acumulando coisas de novo em cima dele. Honra. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, lá em Provérbios 31, que a mulher sai para as esquinas para falar bem do marido. Honrar o marido. Honrar a postura e o posicionamento dele. Esposa, ajude o seu marido a ser o sacerdote da sua casa em 2013. Também está nas suas mãos. Não joga tudo nas costas dele. Se você não se colocar, a tua postura não for diferente, não dá para você cobrar dele que ele seja o sacerdote que Deus quer que ele seja. Se você não se colocar em postura diante do Pai e dizer: Senhor, se eu não honrar o meu marido dentro da minha casa, eu não estarei obedecendo o Senhor. Eu estarei procedendo como uma tola. Posso fazer tudo. Posso vir à igreja, posso orar, posso ler a palavra, posso sapatear, posso falar em línguas, posso ajudar pessoas na rua, posso dar 20 cestas básicas por dia. Se eu não honrar o meu marido, eu estou fora da vontade de Deus. É postura. É postura. Assim como o marido tem que ter postura, a esposa tem que ter postura para honrar o seu esposo e colocá-lo no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Os lares estão se desfazendo porque os papéis se inverteram. Os lares estão se desfazendo porque os papéis se inverteram. Precisamos renovar a nossa vida, renovando os nossos alvos. E cabe a nós, maridos, estar renovando os nossos alvos, levando a nossa família à busca de novos propósitos, levando a nossa família à busca de novos rumos diante do Pai. Precisamos estabelecer prioridades. Sabe, homem? Um provérbio americano diz assim. É americano esse provérbio, parece brasileiro, né? Não, brasileiro parece não ser. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. O americano pensa assim, porque para ele tudo é dinheiro. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O europeu diz o seguinte: deixe tudo o que você puder fazer para amanhã, porque talvez amanhã você não precise fazer. Talvez nós estejamos agindo, deixando como é que está para ver como é que fica. E Deus quer um posicionamento nosso, uma postura diante do Pai. As coisas como estão não podem ficar. Isso é postura. Sem briga, sem discussão. Pelo exemplo. Postura. Buscar aquilo que é importante ao invés de somente o que é urgente. A leitura da palavra, a oração,
partir de você, homem. Tiago 4, versículo 13, diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, ou passaremos um ano, negociaremos com lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Nós somos apenas como neblina que aparece por um instante e se dissipa. Em vez de fazer isso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. O que está dizendo aqui, irmãos? Que nós devemos priorizar a vontade do Senhor. Amém? Deus tem bênçãos para te dar. Amém? E a tua postura diante do altar vai te capacitar a estar recebendo as bênçãos que Deus tem para dar em 2013. Deus tem bênçãos para te dar. Deus tem bênçãos para te dar para o teu lar. Mas a tua postura pode adiantar algumas bênçãos que Deus tinha, mas Ele não podia te dar por falta de posicionamento. E quando você se posicionar, Deus certamente lhe dará, porque você entendeu aquilo que você precisa como prioridade na sua vida. Irmão, a sua prioridade é a sua família. Amém? Amém? Talvez você tenha chegado aqui, homem, pensando em marchar, pensando em falar em línguas, pensando em cantar. Mas o que nós precisamos é de uma aliança com o Senhor. É de uma aliança com o Senhor. De verdade, homens, nós precisamos de uma aliança com o Senhor. Algo precisa ser feito. Os casamentos estão se desfazendo. Algo precisa ser feito hoje. Amém? Hoje nós podemos escolher fazer uma aliança com o Senhor ou não. Hoje nós temos duas orações para fazer. Uma para você, homem, e uma para você, mulher. Uma para você que precisa tomar um posicionamento diante do Pai. Deus quer que você faça um voto diante dele. Um voto de tentar o máximo que você puder assumir a tua postura diante da tua família, como aquele que estará entre Deus e a sua família. Assumir uma postura de homem temente a Deus. Assumir uma postura de homem que terá prioridades espirituais para a sua casa. Assumir uma postura de homem, não uma postura arrogante do mandão, mas aquele que, pelo exemplo, santifica a sua casa. Pelo exemplo. Posso pensar em 1001 maneiras de fazer isso, mas eu prefiro deixar para o Espírito Santo ministrar no coração de cada um essa noite. Porque para cada um, o Espírito vai ministrar de maneira diferente. Para
cada um, o Espírito vai ministrar de que maneira você deve agir com sua esposa, com seus filhos. Cada um tem uma história. Como eu disse para vocês agora há pouco, só Deus sabe o que acontece debaixo do seu telhado. E Deus hoje quer um posicionamento de nós, homens,